Quais são os princípios que regeram a família de John Wesley? Ou seja, os princípios que regeram a família quando John Wesley era ainda pequeno e adolescente e jovem. É muito interessante notar que tanto Samuel Wesley quanto Susana Wesley, seus pais, eram tementes a Deus, cada um com as suas dificuldades e suas virtudes. Fala-se mais de Susana Wesley porque Susana Wesley era uma mulher inteligente, uma mulher dedicada e aplicada muito, mas muito aplicada aos seus filhos. Imagine que ela teve 19 filhos, embora somente 9 chegaram à fase adulta, mas ela era capaz de dedicar muito tempo e muita atenção a todos os filhos e à própria administração da casa. Agora, os princípios que nortearam a família de Wesley, eu alistei aqui e queria pensar com vocês. Alguns conselhos de Susana Wesley que podem ser úteis ainda hoje. O primeiro deles, ela diz o seguinte: nada deve ser dado às crianças se elas pedirem com choro, com birra. Olha que curioso, nada deve ser dado às crianças se elas pedirem com choro ou com birra, mas somente se elas pedirem educadamente. Muito curioso isso e um princípio muito interessante, porque ela dizia o seguinte: a vontade da criança deve ser dominada desde cedo. Então, pais e avós que deixam os filhos fazer o que quiserem e querem se livrar de um choro, acabam não gerando bons filhos. Segundo conselho que Susana Wesley nos traz: se os filhos falarem a verdade e assumirem o erro, confessarem o erro, não devem ser disciplinados, porque a verdade liberta, a verdade compensa. Então, esse era um princípio também muito interessante. O terceiro, que deveria se elogiar os filhos, as crianças, todas as vezes por uma conquista, por algo bom, por alguma coisa boa que eles fizeram. Então, é uma prática, ou era uma prática de Susana, elogiar os filhos em coisas boas e corretas que eles fizessem. O quarto conselho e quarta prática no lar dos Wesley era que a oração e a própria Bíblia eram apresentados, passavam a ser práticas normais da família quando a criança fazia 5 anos de idade. Então isso é muito curioso, porque Susana Wesley não deixou que a educação religiosa fosse para a igreja ou para os clérigos ensinarem, nem para o Estado, mas ela também trouxe a educação, os princípios educacionais para dentro de casa, tanto os princípios educacionais seculares quanto os religiosos. Então, o que a gente resume disso? É que para Susana Wesley, a casa deveria ser a continuação da igreja. E a gente poderia até pensar que a própria igreja deveria ser a continuação da casa. Alguém já disse que se não houver culto na vida, não haverá vida no culto. E isso é uma grande verdade. Então, Susana Wesley, vamos lá, fazia culto doméstico com os filhos. Ela dava tarefa, um tinha que ler um capítulo da Bíblia, o outro tinha que cantar um hino, o outro tinha que trazer um salmo. Olha que coisa bonita. Segundo, ela administrava o lar com poucos recursos. Eles não tinham muitos recursos e não ficavam reclamando. E por último, ela dizia aos pais: cumpram todas as promessas que vocês fizerem a seus filhos. Então, se não podem cumprir, não prometam, mas se prometerem, então cumpram. Olha que princípios bons. Um lar assim gerou um Wesley e um Charles Wesley. Olha que coisa boa. E até quando adulto, o Wesley ainda ouvia sua mãe. Esses são os princípios que geraram e o que nortearam a família dos Wesley.